Esse período que nós estamos vivendo, da Quaresma, é um período de uma riqueza na questão da gente fazer uma avaliação da nossa vida, de como é que estamos na nossa caminhada espiritual. Então, quando a gente falou semana passada da gente rever a nossa Eucaristia, pedir a Jesus a graça de poder ser alimentado não só aos domingos, pedir mais generosidade contra a nossa avareza, pedir a consciência da humildade. Isso são coisas para a gente pensar e trabalhar, porque é a nossa caminhada, né? A nossa caminhada espiritual, que a gente vai deixando essas coisas de lado e acha que a nossa vida espiritual está boa. Então esse momento, esses 40 dias, são 40 dias para que a gente se veja. Eu falei isso com vocês. Mais importante que ressuscitar o morto, de que ver os anjos, é se ver. É o autoconhecimento. É a gente conseguir olhar para a gente e falar: eu sou de verdade um pozinho. Verdade, um pozinho que pensa. Não um pozinho. Mas tomar consciência do nosso nada. Tomar consciência, né? Então, e da nossa caminhada, desse convite de amor de Deus conosco, é para pensar. A nossa vida espiritual é para ser pensada e vivida, não para ser deixada de lado e usar só na hora do aperto. Então, o que eu quero despertar em vocês é a consciência. E hoje eu quero refletir com vocês o Evangelho de domingo. Domingo a gente leu Lucas capítulo 9. Vocês lembram qual era o Evangelho? Era da Transfiguração. E tem uma frase que eu quero meditar de Lucas, que vocês têm certeza que vocês ouviram coisas belíssimas. Mas é quando Lucas, ele fala que Jesus pegou Pedro, Tiago e João, e Jesus subiu a montanha para fazer o quê? Para rezar. Fica parecendo que rezar é uma coisa tão simples, não é? Como que rezar é algo difícil? Ah, que é isso, Ló? Rezar é simples. Não é. Nós estamos inseridos no mundo de urgências, não é? E de emergências. Então a gente situado no mundo desse, fica parecendo que rezar é algo absolutamente dispensável, superficial, que não é necessário rezar. É assim que o mundo olha para nós. Então, sempre quando você convida alguém para rezar ou vai falar que vai rezar, eu escrevi 3 frases aqui para que eu não me esquecesse delas, que você escuta as pessoas dizerem, e às vezes a gente diz assim: mas eu realmente estou muito ocupado para rezar. Rezar para gente que tem tempo, não é? Ou, eu tenho tanta coisa importante para fazer que simplesmente não consigo encontrar a oportunidade para rezar. Ou nós podemos dizer assim: toda vez que eu penso em rezar, aparece alguma coisa que exige a minha atenção. É o que eu falei, nós estamos no mundo das urgências, das coisas que são muito mais importantes do que oração. Então, a oração é uma disciplina da paciência. Porque você, impaciente, você não é capaz de rezar. Tem que ter paciência para rezar, né? A impaciência não te permite fazer esse caminho. Porque é tão interessante que a gente teria que escolher um horário para rezar. Não é o horário da missa, nem é o horário de rezar o terço, nem de rezar o rosário. Entende o que eu estou falando? Eu estou falando da sua vida pessoal de oração, de encontrar com Deus. E aí a gente fala: mas eu não tenho tempo, Filó. Ou a gente escolhe o tempo que sobra. A gente deveria escolher dar a Deus o melhor tempo. Ele é o Senhor, inclusive, do tempo. Está vendo como é que a gente vai deixando as coisas todas de lado? Porque, na verdade, a gente também está inserido no mundo que fala assim: não é assim, você faz o seu melhor e deixa que Deus faça o resto.
Estou falando uma mentira? Não. Isso não é o que nos conduz? Não, você faz o seu melhor, Deus faz o resto. Enquanto eu dividir, eu faço uma parte, Deus faz outra, eu estou usando dele. É diferente. A gente fala assim, não, mas Filó, eu não posso rezar, sabe por quê? Porque na verdade agora eu vou visitar os doentes, eu vou dar banho a alguém que está doente, eu vou cuidar de alguém com problema psiquiátrico, ou eu estou indo fazer comida para levar para os pobres, ou são coisas ótimas para fazer, nada errado, mas se eu não começar pela oração, eu posso fazer todas essas coisas com a minha impaciência, e isso estar longe de ser uma manifestação da compaixão de Deus com aquelas pessoas. Compreendem? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de qualquer coisa é rezar. A gente faz, e fica parecendo que quando a gente fala assim, Deus faz o melhor, eu faço o resto, né? É que eu deixo a oração para quando não tem mais, não tem outra saída, não tem outra coisa para fazer. Então já esgotamos tudo, então só falta rezar, não é assim que o povo fala com você? Já fizemos de tudo, só falta, fazemos tudo errado. A gente começa pela oração. Então a nossa vida de oração, ela é horrorosa, ela é sofrível. Por isso que eu estou insistindo com esse assunto. Ela é sofrível. Nós temos que acordar. Nós temos que acordar para poder viver uma vida melhor. Entender que a vida de oração é uma vida a partir do Espírito Santo de Deus. Não pensem em rezar sem o Espírito Santo, que não tem jeito. Porque a vida de oração é a vida do Espírito em nós. Quando a gente clama, não é assim que Jesus falou? É importante que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E se ele não vier, ele não vai ensinar para vocês, não vai lembrar vocês do que eu falei e que eu fiz. E a gente quer rezar prescindindo do Espírito Santo. Então a primeira pessoa que a gente invoca é Espírito Santo. Porque na verdade não é a gente que faz alguma coisa, a oração é obra do Espírito Santo em nós. Por que eu estou falando isso? Por que rezar é uma disciplina? Porque é uma luta rezar. É uma luta pessoal, é um esforço seu decidir que você vai rezar. Primeiro que você vai contra tudo, porque tudo que a gente quer, quando a gente tem um tempo, você acha que você não determinou que aquele tempo é de oração, você vai ligar alguma coisa que faz barulho. Ou uma televisão, ou vai acompanhar o Instagram, ou vai ler, alguma coisa você vai fazer, ou vai ligar para alguém, ou vai arrumar alguma distração, alguma coisa nós vamos fazer. O silêncio nos incomoda profundamente. Então nós vamos arrumar alguma coisa que faz barulho, vai ligar para um tanto de amigo. A gente liga som, faz tudo ao mesmo tempo. Né? Então a gente fica incomodado. Por que é uma disciplina? Primeiro que eu tenho que ter o meu querer. Ok? Jesus jamais irá te obrigar a rezar. Jamais. Jamais. Presta atenção. Se eu fiz opção por rezar, não é a consciência de que eu vou estar diante de quem? De quem, gente? Deus vivo. Então, se Deus está vivo, eu pressinto que eu também estou viva diante dele. Então, é um encontro de duas pessoas. Isso lembra quem na Bíblia? Quem teve a oportunidade desse encontro? De Moisés com a sarça ardente. Né? Moisés é chamado e diante da sarça, porque nós vamos estar também diante de Deus vivo. É porque a gente não presta atenção, a gente reza distraído. Então, quando Jesus nos ensina a rezar, está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6, e ele fala assim, capítulo 5. Desculpa, é capítulo 6, versículo 5, ele fala assim. Não, desculpa, é no 7 mesmo. Nas vossas orações, aqui das palavras, ele fala, quando orardes, versículo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai que está lá no segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Esse versículo dá um fim de semana de conversa. Vocês estão achando que eu estou brincando?
quando ele fala, quando orares, então primeiro eu tenho que querer, ok? Então isso é uma disciplina. Eu tenho que querer rezar. Então eu tenho que reservar um tempo e um lugar para me encontrar com Deus. Então ele fala, entra, porque nós estamos sempre fora. Nós estamos sempre para fora. Dificilmente nós estamos para dentro. Se vocês lerem as moradas de Santa Teresa, vocês verão que Deus habita em nós, lá dentro. Então entra, não disperse, entra. Já é uma luta entrar. Entra no teu quarto, entra num lugar que é só você e eu. Reserva um lugar, não quer dizer que vai ser o quarto físico. Entra num lugar que é você e eu. Quando a gente caminhar muito na vida de oração, qualquer lugar do mundo que você estiver, você é capaz de entrar e continuar a sua vida de oração. Mas nós já temos um chão. Entra, fecha. Então tem a porta que dá lugar para a área de fora da rua. Qual que é essa porta que está aberta para o mundo? Como é que Jesus é delicado? Qual que é essa porta? Os olhos, o ouvido, é os sentidos, e a boca. São os sentidos. Então, quando orardes, fecha os olhos. Não queira escutar mais nada. E não queira falar mais nada. Porque nós naquele momento vamos ficar diante de Deus vivo para aprender a escutar o Espírito Santo que vai falar em nós. Ô luta. A gente escuta a nossa voz, escuta qualquer coisa. Porque no início ficar parado para rezar é uma luta. Por isso que é uma disciplina pesada. Até a gente conseguir caminhar nisso. Entra no teu quarto, fecha a porta, fecha os olhos, o ouvido e a boca. Esse às vezes não é muito difícil. Mas agora tem as portas que dão para o lado de dentro. Qual a porta que dá para o lado de dentro? A imaginação, que é a louca da casa. Não é a louca? Tem dia que ela está soltinha. Ou a memória. Então, ou eu estou no passado lembrando as coisas, ou eu estou imaginando o que não vai acontecer. Reza? Não. Não reza nada. Gastou um tempo absurdo diante de Deus e não rezou nada. Porque está imaginando, então, Senhor, eu vou encontrar aquela pessoa. Então, se você passou por alguma coisa que te chateou, você fala, eu vou encontrar aquela pessoa, vou fazer isso, falar isso. Canso ficou lá falando com Jesus que não vai acontecer nada daquilo. Absolutamente nada daquilo. Ou então você fica na memória, né, remoendo as coisas. Mas você tem que estar no instante, você tem que estar no presente, você tem que estar diante de Deus que é vivo. Mas nós não estamos, nós estamos em outro lugar. E é tão interessante porque quando Lucas descreve a transfiguração, depois que Pedro, que os discípulos são envolvidos pela nuvem, quando Pedro, a voz fala, ouviu, né? Então, a única coisa que Pedro encontrou, né? Quando eles foram afastando, Pedro encontrou com uma única pessoa. Quem estava na frente dele? Quem? Jesus. Então, na verdade, a gente caminha a nossa oração para caminhar, para estar na frente de Deus, de Jesus. Sou eu diante dele. Então, a oração, ela tem que me encontrar com os braços, né, de preferência com as mãos abertas, nu e vulnerável. Eu não tenho nada para dar para ele, absolutamente nada. E eu tenho que entender que eu sozinho não sou capaz de fazer, mas é nada. Então, a oração tem que me convencer que eu não sou capaz de fazer nada, mas que Deus, através de qualquer um de nós, é capaz de fazer tudo. O dia que a gente aprender que primeiro a gente reza, vai ser uma coisa de louco.
Porque Ele é que vai fazer através de você o que precisa ser feito. E não você achar que faz as coisas pela força das suas mãos. Porque a gente não faz nada. A gente tem a ilusão que faz. Quando faz errado. Estou falando mentira? Quanto tempo Madre Teresa ficava diante do Santíssimo antes de sair para cuidar dos pobres? Todos os dias. Todos os dias. Quanto tempo? Pelo menos 1 hora diante do Santíssimo em adoração. E ela dizia: sem Deus somos pobres demais para ajudar os pobres. Não quer dizer que você está saindo de lá para fazer alguma coisa. Às vezes para o seu trabalho, para a sua vida. Oração é encontro. Mas eu vou me encontrar com Deus com essas portas fechadas. Ainda tem 2 outras para fechar que não é fácil não. Então eu preciso entender que a hora que eu vou rezar, eu estou nu, vulnerável e de mãos vazias. Mas o nu que eu estou dizendo não é sem roupa. É na consciência da humildade, saber que eu não sou nada. E que Ele é meu Pai, Ele é meu Criador, Ele é meu Senhor. Então me enche, Senhor. Se a gente estiver cheio, Deus vai encher de quê? Não tem espaço. Se esvazia para estar diante dEle. Mas nós temos que ter essa disciplina. Porque quando eu tiver essa disciplina de oração todos os dias da nossa vida, independente se você rezou o rosário, independente se você assistiu missa, independente de qualquer coisa, é você e Ele. É o tete a tete, é você e Ele. Vai ser uma coisa escandalosa, porque você vai começar a escutar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, no meio da sua vida agitada, na hora que você for fazer alguma coisa, ele vai te lembrar aquilo que Jesus fez e falou. E muitas vezes você vai travar a língua, você vai mudar o comportamento, que falou, não é assim que Jesus fez não. Você falou, eu sou discípula, eu sou cristã, eu não posso repetir isso aqui. É o Espírito Santo que vai nos recriando, vai nos fazendo novo, vai fazendo uma obra dentro de nós, vai nos transformando, mas ele tem que ter tempo. Eu tenho que permitir o Espírito Santo trabalhar. A gente vai rezar agitado, nervoso, impaciente, mal faz o sinal da cruz, mal reza a Ave Maria e fala, não, rezei demais. Estou falando mentira? Estou não. Como que nos incomoda ficar ali em oração? Porque na verdade, qual que é a sensação que a gente tem hoje no mundo, quando a gente fala, vou rezar? Qual que é a sensação? Qual? Pode confessar de verdade. Que é o quê? Perda de tempo. Não, mas eu tenho tanta coisa importante para fazer, eu vou rezar. Compreende que já não entendeu nada com a oração? Mas eu vou rezar, não, eu preciso fazer um tanto de coisa, ou ilusão que nós fazemos alguma coisa. Aprenda, toma disciplina, antes de fazer qualquer coisa, vá rezar. Peça a Ele orientação, entrega para Ele aquele objetivo. Jesus tem uma reunião agora dificílima, eu vim cá, para que o Senhor nos oriente, nos mostre. Vai primeiro reza, primeiro entrega, primeiro pede orientação, depois vá para o que você vai fazer, você verá a diferença. A gente inverte as coisas. E aí as outras portas que nós temos que fechar é da inteligência e da nossa vontade. Porque a gente quer convencer a Deus que Ele precisa fazer aquilo que eu quero. A gente fica tentando convencer a Deus que está tudo certo. Aqui, mas eu acho que o senhor devia fazer isso. A gente até dá opinião para ele, né? Sabe aquela situação? Eu acho que se o senhor fizesse assim, isso é ótimo. Se você sabe, então faça, né? Mas ele, como ele é muito fino, ele não responde desse jeito. E fica ladinho, né? Mas é assim, a gente ainda tem a ousadia de sugerir. Vai lá, se exponha. Lembra dessa imagem. Mãos abertas, nu e vulnerável. Fala, sem o Senhor eu não sou capaz nem de chegar aqui. Porque até para rezar foi o Espírito Santo que me convidou. Até para rezar eu estou aqui. Aí quando eu vou, à medida que eu vou aprendendo essas coisas, isso é uma coisa encantadora. Como é que a gente vai percebendo o Espírito Santo no meio da nossa vida? Como é que você vai percebendo a ação do Espírito em você? Como é que você vai percebendo, como é que vai ser sendo transformada? Porque a vida espiritual é isso. É a vida do Espírito Santo em nós. Isso é vida espiritual. Nós temos que investir nisso. Então aqui de verdade, se a gente levantar a mão aqui agora, quantos de nós estamos reservando um tempo para ficar sozinho com Jesus? Não é de chorar? É de chorar. E a gente fala aqui, reza.
A oração, ela é a marca do cristão. Como é que eu reconheço alguém que é cristão? Pelo tempo de oração. Porque você vai ser transformado. Mas não tem milagre, tem investimento também na vida espiritual. A gente faz qualquer sacrifício para ficar com o corpinho maravilhoso. Não estou falando para não ficar não, pelo amor de Deus. Tem que cuidar. Mas eu estou falando que a gente não faz o mesmo investimento na vida espiritual. Eu falei isso semana passada. A gente só alimenta o ser, o corpo que vai para a morte. A gente não cuida do corpo que vai para a eternidade. É impressionante. Eu falo, gente, que mundo que é esse? Nós estamos todos dormindo. Parece que colocaram um véu e ninguém enxerga mais nada. Não é sério? Demais. Quanto mais a gente rezar, quanto mais vocês estiverem diante de Jesus, vocês vão entender que rezar para o outro, rezar para aquele que você não conhece, aquele que está nos hospitais sofrendo, por aquele que está preso, por aquele que está passando fome, por aquele que está na rua, por aquele que está drogado, etc. Você vai entendendo que a oração, ela desperta em você a consciência da sua responsabilidade com o outro, porque vai te mostrando que somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E talvez aquele meu irmão não dê conta de rezar, então eu vou rezando por ele. Eu vou ajudando o irmão. E aí nós vamos chegar num ponto mais difícil da oração, que é rezar por quem? Qual que é a coisa mais difícil da nossa vida? Rezar por quem? Pelos inimigos. Coisa fácil. Não é assim? Jesus, eu quero pegar aquele marido e matar, que ele me traiu. Ou a mulher e matar, o marido quer matar a mulher. Agora eu vou rezar para ele ser feliz. Que luta. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Sai do V da vingança. Que luta. Senhor, então eu preciso, o primeiro local que eu vou trazer o inimigo é para aqui dentro do meu coração, para a conversão minha acontecer aqui com ele. Então o Senhor falou, rezem por aqueles que vos fazem mal, que vos perseguem, que não gostam de vocês. Fácil demais. Mas se a gente não começar, não aprender a rezar, nós não vamos caminhar do ponto de vista espiritual. Não vamos. Então a oração, entender por que a oração é uma disciplina da paciência. Porque nós vivemos num mundo completamente impaciente. Já nos tornamos igual menino impaciente. E aí a gente continua achando que rezar é perda de tempo. Porque eu tenho muita coisa importante para fazer. Vou até anotar as frases que eu falei. Se eu ficar pensando nessas frases, eu posso esquecer dela. Né? Então, nós temos que entender isso, né? Porque isso é um privilégio quando a gente conseguir caminhar com a oração. Quantos santos levitavam enquanto rezavam? Imagina que estágio que eles já estavam da oração. Nós nem escolhemos um horário ainda para rezar. Olha que luta, olha a distância. Mas a gente conseguir na quaresma evoluir com a oração, não é espetacular? Ser transfigurado, né? Isso é espetacular se a gente conseguir fazer. Então nós precisamos de aprender que a gente não dá para Deus o tempo que sobra, e nem podemos achar que a oração é um acessório da minha vida. Não, ela é a minha vida. Compreendem? A oração não é acessório, não. Eu vivo a partir de eu ter me encontrado com Ele. Eu vivo a partir de me colocar à disposição dEle, e a hora que eu chegar para rezar, falar com Ele, eis-me aqui. Eis-me aqui. E Ele vai falar com você, eis-me aqui. A seu dispor. Eis-me aqui. Estou aqui porque reconheço que eu sou sua filha. Já sou grata por ser filho. E sou filha por graça. Então somos filhos adotivos. Não me deixe ser uma filha ingrata. Por graça eu sou filho. Por graça eu sou herdeira. E tenho direito a uma eternidade. É muita graça. Porque poderia virar tudo um pó para acabar. Não, Ele vai nos transformar nisso. Vai nos dar um corpo glorioso. Então, o contato que Jesus, quanto mais a gente caminhar para rezar, conversar com Ele, nunca imagine que você vai perder tempo, porque Deus é o Senhor dele, e Ele vai transformar tudo isso. Então hoje nós vamos pedir a Jesus essa graça, e vamos pedir a Ele, que a oração, né, antes da gente poder oferecer, apesar de ser uma arte de eu oferecer para Deus o tempo, na verdade uma transfiguração do nosso tempo. Eu vou usar esse tempo para estar diante daquele que é o meu Senhor,
Eu vou conseguir começar a compreender que eu não tenho que estar aqui para fazer loucamente, não. Nada sem Ele. Tudo que eu começar, eu tenho que começar, tudo tem que ter um princípio. É Ele, tem que encerrar com Ele. É tudo por Ele. Então que Ele nos ajude a compreender qual é a importância da oração. É a forma que eu tenho de me comunicar com Ele. É a forma que eu tenho de eu falar com Ele. É a forma que Ele tem de me transformar. É o momento que o Espírito Santo tem de me trabalhar. Fala, Senhor, me ajuda, faça em mim essa obra inacabada que eu sou, me ajuda, não deixa eu ter mal acabado, não vou até o fim, conclua na minha vida o que o Senhor sonhou, mas sem o trabalho da oração não vamos ter. Então hoje nós vamos pedir a Nossa Senhora, existe um poema que eu não vou saber de cor, mas um dia eu declamei ele aqui, que é um poema não é do Fulton Sheen, que foi um grande arcebispo, né? Mas ele colocou música e voz nesse poema, que é pedindo a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora vestida de azul, ensina-nos a rezar. Então vamos pedir a Nossa Senhora, que é nossa mãe, que ela que sabe de tudo, que sabe da importância da oração, que ela nos ensine a rezar, que ela hoje, né, nesse tempo da quaresma, que é grande intercessora nossa diante dele, que ela consiga de Jesus para nós a graça da oração, para mim e para cada um de vocês, que a gente consiga de verdade a estar em oração, de sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus, que Ele possa viver em nós e fazer a obra que Deus espera em nós. Que ela, que é a nossa mãe, né, a nossa doce mãe, que entende a nossa miséria, a nossa dificuldade, que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre.